As bênçãos da meditação. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Salmo 107, versículo 2. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Qual é o segredo do seu sucesso? Essa pergunta é feita muitas vezes àqueles que vencem na vida. E normalmente a resposta que dão são alguns princípios vitais, certas fórmulas que utilizaram. E é muito interessante também saber como os crentes que venceram espiritualmente deixaram um bom testemunho do reino de Deus. Glorificaram seu nome e foram bênçãos para outros. Respondem a essa mesma pergunta. Geralmente, aprendemos muito com eles. Um dos ingredientes básicos para a prosperidade espiritual é justamente a meditação na palavra de Deus. Vejamos o testemunho de alguns deles para que nos sintamos mais estimulados a meditar. O capítulo inicial do maravilhoso livro de Salmos é muito interessante. Nele vemos uma das principais razões porque Davi era tão aberto para com Deus, porque era dotado de tanta habilidade para adorá-lo e tinha profundo conhecimento dele e das coisas de Deus. Ele aprendera a meditar. Talvez dispusesse de pouco mais que o Pentateuco, nunca frequentava uma escola bíblica, nem um seminário, mas meditava no pouco que possuía. Em Deus e suas obras, para Davi, meditar não era um dever ou uma formalidade. Pelo contrário, era uma prática que lhe dava grande alegria e o fazia exclamar. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Pela meditação, ele obtinha um crescente crescimento de Deus e mais amor por ele. A seu respeito, diz a Bíblia que ele era um homem que foi exaltado do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, teu servo, segundo Samuel 23, 1, Atos 7, 46, 13, 21, 4, 25. Ele obteve sucesso como pastor, como soldado, como rei e compositor de hinos, e foi uma evidência viva do que ele próprio escreveu no Salmo 1, acerca da pessoa que medita na palavra. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Josué. Josué recebeu a séria incumbência de conduzir o povo de Israel quanto à sua entrada na terra prometida. Receber essa tarefa das mãos de Moisés, servo de Deus. Diante dele estava um país habitado por inimigos, alguns dos quais gigantes e com cidades muradas. O cumprimento de tal missão iria exigir dele coragem, sabedoria e habilidade. E logo no início do seu trabalho, Deus lhe apareceu, conversou com ele e, por assim dizer, colocou em suas mãos um dos principais segredos do sucesso, que é o mais capacitaria a conduzir o povo à vitória: a meditação. Disse o Senhor: ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu povo, meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, 7, 8. Josué obedeceu a Deus, consequentemente, foi bem-sucedido e conduziu o povo à vitória. O testemunho de George Miller. Nos primeiros anos da década de 1830, George Miller se sentiu mortificado diante da falta de fé de seus contemporâneos e desejou poder mostrar-lhes, como diz ele, uma prova tangível
de que Deus nosso Pai ainda é o mesmo Deus fiel que sempre foi, e que Ele ainda está disposto a provar que é o Deus vivo, fiel para com todos os que nele confiam e vivem de acordo com seus divinos princípios. E o Senhor concedeu-lhe o que desejava, levando-o a iniciar um projeto de criar abrigos para órfãos. Na cidade de Bristol, na Inglaterra, Miller buscou de Deus todas as provisões necessárias. Não esperou nada dos homens, só de Deus. E a história de como ele fundou e sustentou seus orfanatos constitui um vibrante testemunho sobre a fidelidade de Deus. Sua vida, obra e ministério ainda são fonte de inspiração e bênção para milagres de pessoas. E ele deixou um testemunho sobre o grande valor da meditação para seu coração, numa mensagem escrita intitulada Soul Food, Alimento da Alma, diz ele: Deus se dignou ensinar-me uma verdade de cujos benefícios tenho gozado há 14 anos. Entendi de uma forma muito clara que o primeiro cuidado que devo ter a cada dia é alegrar minha alma em Deus. Então, minha primeira preocupação não era procurar ver quantas tarefas deveria realizar na obra de Deus, mas o que teria de fazer para edificar minha alma no Senhor, e como iria alimentar meu homem interior. Poderia estudar a verdade da palavra de Deus para apresentá-la aos perdidos, para ajudar os crentes, confortar os aflitos e aprender a me conduzir de maneira mais condizente com o Filho de Deus. Contudo, se não me alegrasse no Senhor, se não me fortalecesse interiormente todos os dias, não teria realizado nenhuma dessas coisas com a atitude certa. Anteriormente, eu tinha um hábito de me dedicar à oração, assim que me levantava pela manhã, mas depois entendi que a atividade mais importante era entregar-me à leitura e meditação da palavra. Desse modo, iria sentir-me confortado, inspirado e instruído. Deus me exortaria e corrigiria, e assim, por meio de sua palavra, teria uma comunhão real com o Senhor. Então comecei a meditar sobre o Novo Testamento todos os dias pela manhã. Fazia uma breve oração pedindo a bênção dele para a sua palavra, e logo me punha a meditar nela, analisando detalhadamente cada versículo, procurando retirar dele uma bênção não para benefício de meu ministério público, mas para pregar, mas para alimentar minha alma. E todos os dias acontecia invariavelmente a mesma coisa. Após alguns minutos, sentia-me compelido a confessar algum pecado, ou a interceder, ou dar graças, ou suplicar alguma bênção. O fato é que logo me sentia inclinado a orar. Depois de alguns instantes de oração, passava as palavras seguintes, transformando-as em oração por mim mesmo, ou pelos outros, de acordo com aquela mensagem bíblica. Mas sempre mantinha em mente que o objetivo principal da meditação era buscar alimento espiritual para a minha alma. Então a diferença entre a prática de agora e a anterior é a seguinte: antes eu começava a orar assim que me levantava e às vezes ficava em oração até a hora do café. De qualquer modo, sempre começava orando. Primeiro, a não ser nos dias em que sentia a alma um tanto árida, nesse caso ia um texto das Escrituras. E o que acontecia? Muitas vezes passava 15 minutos, meia hora e até uma hora de joelhos, sem ter consciência de haver obtido conforto, ensinamento ou quebrantamento da alma. E em certas ocasiões ficava até meia hora com o pensamento a vaguear, e só então começava a orar, de fato. Hoje em dia quase não tenho mais esse problema, pois já muitas vezes fico espantado de não haver me conscientizado disso antes. Jorge Emílio aprendeu que a meditação bíblica é uma prática devocional que revoluciona nossa vida. Se você também começar a meditar e fizer disso uma prática de vida, daqui a alguns meses terá um testemunho para dar. Por isso, deixamos aqui um espaço em branco para que possa narrar nele as bênçãos que você recebeu
e as transformações que experimentou em sua vida em decorrência da prática da meditação.